Todo ano a Unity premia os jogos que mais se destacaram feitos na engine. E os vencedores desse ano dizem muito sobre para onde o desenvolvimento de jogos está indo. Tem jogo indie, tem visual absurdo, tem mobile, multiplayer, VR. Então nesse vídeo eu vou te mostrar os vencedores do Unity Awards. Então vamos começar pelo melhor visual 2D. O jogo vencedor nessa categoria de visual 2D em 2025 foi Neva. Esse jogo tem uma estética cinematográfica com cara de arte pintada. E o visual do jogo é esse que vocês estão vendo. Temos uma interface visual bem limpa que faz o jogo até parecer um filme ou desenho animado. A premissa é bem forte também. A Alba, a personagem principal, cria um vínculo emocional com um filhote de lobo após um encontro traumático com forças sombrias. Do ponto de vista técnico, o jogo dá uma aula de direção de arte. Podemos ver cenários ricos em detalhes, mas sempre sustentando silhuetas fortes, paleta de cores bem controlada e principalmente animação com um time impecável, de dar inveja quando a gente observa nos personagens. E o grande diferencial que eu acho aqui é a questão do lobo, que não é apenas parte estética do cenário, mas faz parte ativamente da gameplay. E como esse tipo de personagem não é tão comum a gente ver em jogos, acaba que cria uma identidade e conexão emocional com o jogador. E esse jogo reforça algo que a gente vê há anos no mercado. Quando o assunto é 2D, a Unity continua sendo uma das ferramentas mais fortes que existem. Melhor visual 3D. E quem levou nessa categoria foi Tainted Grail: The Fall of Avalon. Ele é um jogo de RPG em primeira pessoa de mundo aberto que faz uma releitura bem sombria das lendas arturianas. É um mundo grande, denso, com uma narrativa complexa e cheia de ramificações. E aqui vai um ponto interessante: o vencedor dessa categoria não significa só aquele jogo com textura bonita ou modelos ultra detalhados. Nesse jogo podemos observar que o visual é muito mais sobre atmosfera. Analisando as imagens, podemos ver que a equipe investiu pesado em iluminação, neblina, gradiente de cores e composição de cena. Isso cria cenários visualmente impactantes sem depender de um hardware absurdo. Por baixo do capô dá pra gente perceber um trabalho sério de otimização, principalmente considerando os requisitos do jogo que são relativamente baixos pelo que a gente vê aqui de entrega visual. Muita gente hoje em dia vê alguns jogos com aqueles gráficos absurdos e esquece de dois pontos fundamentais. O primeiro são os requisitos para rodar aquele jogo e o segundo ponto, a gameplay e narrativa. Gráfico não é e nunca foi indicativo de jogo bom, mas esse aqui eu posso falar que preenche praticamente todos os requisitos. É um jogo bem legal. Melhor jogo AR e VR. Nessa categoria quem ganhou foi Ghost Town. É um jogo de aventura e puzzle em realidade virtual ambientado em Londres no ano de 1983. O jogador assume o papel de uma caçadora de fantasma investigando e exorcizando espíritos pela cidade. Em jogos de VR, o maior desafio normalmente não é apenas a parte gráfica, mas principalmente a questão da interação. E esse jogo acertou muito bem nesse segundo ponto. Pegar, girar, encaixar objetos, manipular o ambiente, tudo isso está acompanhado de um feedback claro, tanto visual como sonoro. Isso faz com que um puzzle de realidade virtual realmente funcione, sem causar nenhum desconforto para o jogador. Interface e controle bem resolvidos são meio caminho andado para qualquer VR. E esse jogo entendeu isso perfeitamente. Melhor jogo desktop e console. Esse aqui nem precisa de muita apresentação. Silksong é a aclamada continuação de Hollow Knight. Um Metroidvania intenso com ambientes 2D incríveis, narrativa profunda e combates muito bem construídos. O ponto mais interessante que eu acho aqui é aquela mudança de tom em relação ao jogo anterior. A Hornet, como protagonista, deixa tudo mais ágil e ofensivo. O combate fica mais expressivo e dinâmico, sem perder a identidade da franquia. Tecnicamente, isso impacta diretamente no feeling e no level designer do jogo. Uma personagem mais rápida exige animações mais legíveis, hitbox bem ajustados e sistemas de cancelamento e recuperação do personagem muito bem calibrados.
Se você errar isso enquanto desenvolvedor, o combate fica praticamente injusto. E nesse ponto eu achei que eles acertaram muito bem. Não é à toa que esse jogo vem fazendo um sucesso estrondoso. Melhor jogo mobile. E aqui quem ganhou foi esse jogo. Dredge é um jogo de pescaria com uma pegada bem sinistra. Você controla o barco, explora ilhas remotas, pesca, vende itens, completa missões e vai descobrindo segredos bem perturbadores escondidos do oceano. A versão mobile mostra muito bem como adaptar uma experiência mais densa com telas menores. Tecnicamente, nesse tipo de jogo, o foco está mais em performance, UI limpa e uma leitura clara, sem sacrificar a atmosfera que é o coração do jogo. É um ótimo exemplo de que jogos mobiles não precisam ser simples e rasos, eles precisam ser bem adaptados. E o interessante é que esse jogo tem versão para PC também, e quando a gente olha a versão para mobile, é praticamente igual. Melhor multiplayer. E fechando a lista, o melhor jogo multiplayer do ano criado na Unity foi Void Cray. É um jogo cooperativo em primeira pessoa para até 6 pessoas, focado em exploração espacial e trabalho em equipe. Cada jogador assume um papel específico, seja de piloto, artilheiro, engenheiro ou coletor. Cada função tem sua própria progressão e impacto direto na missão. E o grande destaque desse jogo é o designer dos sistemas cooperativos. O jogo só progride se todo mundo fizer sua parte. Isso cria comunicação, caos e momentos bem legais dentro do jogo, já que todo mundo tem que interagir e controlar a nave junto. E durante a partida você batalha com outras naves e explora o ambiente. O foco do jogo então está na coordenação e controle da nave, que acontece através da cooperação de cada jogador da equipe. E olhando esse conjunto de vencedores, a mensagem aqui é bem clara. Esses jogos não ganharam só por gráfico, eles venceram por um conjunto de fatores que envolvem direção clara, polimento, designer consistente e histórias bem integradas à gameplay do jogo. E se você quer aprender a criar jogos na Unity também, eu tenho o curso completo. Eu tô deixando o link aqui na descrição se você tiver interesse. Então vai lá, confere e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!